No labirinto sombrio de Chicago, entre paredes de concreto e o peso da sentença capital, Ethan Blackwood, o nome que ecoava em manchetes macabras, sinônimo de terror e crimes impensáveis, um serial killer de tamanha crueldade que se banqueteava de cortes de carnes extraídos de suas vítimas ainda vivas e conscientes que assistiam a todo o processo macabro, vivia seus últimos dias de vida no corredor da morte. Do outro lado do mundo, sob o sol escaldante do sudeste brasileiro, em um lar simples onde a vida pulsava em ritmo mais lento, Rafael Silva travava uma batalha silenciosa, um definhamento constante imposto pela insuficiência renal crônica. Seus dias escorriam como areia, e a urgência de um transplante renal gritava em cada exame, em cada suspiro cansado. A família de Rafael, unida por laços de sangue e desespero, mergulhou em uma busca árdua por um doador compatível. Os testes de histocompatibilidade, um labirinto de siglas e resultados complexos, revelaram um caminho tortuoso. A compatibilidade familiar era tênue e a espera na fila do sistema público, uma agonia prolongada. Foi então, em meio à penumbra da incerteza, que a voz trêmula de uma tia-avó resgatou um segredo do passado, uma história familiar empoeirada pelo tempo. Rafael possuía um irmão gêmeo univitelino, separado da família nos primeiros dias de vida, levado para terras distantes, os Estados Unidos, para ser adotado. A revelação reverberou como um trovão em noite escura, um lampejo de esperança em meio à desolação. Gêmeo univitelino. A promessa de compatibilidade genética perfeita, a chance de um transplante bem-sucedido, a salvação para Rafael. Impulsionados por essa descoberta explosiva, os Silva iniciaram uma corrida desesperada contra o tempo, contra as barreiras da burocracia internacional. Detetives particulares foram acionados, arquivos de adoção desenterrados, e a internet, vasta e impessoal, tornou-se o palco de uma busca frenética. O destino de Rafael pendia agora da localização desse irmão perdido, desse gêmeo americano que, ironicamente, habitava um universo tão distante e sombrio, um presídio de segurança máxima. Para compreender a urgência e a complexidade dessa busca, era preciso mergulhar no intrincado mundo da imunologia dos transplantes. Um transplante, como um ato de ousadia da medicina, enfrenta um desafio primordial: a reação do sistema imunológico do receptor. Imagine o corpo como uma fortaleza vigilante, treinada para distinguir o eu do não-eu, o próprio do estranho. Esse sistema de defesa, brilhante em sua complexidade, protege contra invasores como bactérias e vírus, mas no contexto de um transplante, ele vê o órgão doado como um intruso a ser combatido. A chave para a compatibilidade, a senha para abrir as portas da aceitação, reside em um conjunto de genes cruciais, o complexo principal de histocompatibilidade, ou sistema HLA em humanos, os antígenos leucocitários humanos. Esses genes, como arquitetos minúsculos, codificam proteínas na superfície de quase todas as células do corpo, verdadeiras carteiras de identidade moleculares. O sistema HLA é incrivelmente diverso, um mosaico de variações genéticas que tornam cada indivíduo único em sua composição HLA, exceto, é claro, gêmeos univitelinos. Essa singularidade genética é o cerne da compatibilidade em transplantes. As moléculas HLA se dividem em classes, cada uma com sua função. As de classe 1, presentes em todas as células, exibem fragmentos proteicos internos para as células de defesa, os linfócitos T, CD8+, os soldados de choque do sistema imune. Se um fragmento estranho for apresentado, o alarme soa, e os linfócitos T, CD8+, entram em ação, destruindo a célula invasora. No transplante, se as moléculas HLA de classe 1 do doador forem diferentes das de Rafael,
O sistema de defesa pode as reconhecer como inimigas, e a rejeição se inicia. Já as moléculas HLA de classe 2, encontradas em células apresentadoras de antígeno, como macrófagos e células dendríticas, mostram antígenos, geralmente externos, para os linfócitos T CD4+, os maestros da resposta imune. Esses linfócitos T CD4+, coordenam o ataque, ativando outras células de defesa, como os linfócitos B, produtores de anticorpos. Diferenças nas moléculas HLA de classe 2 também podem desencadear a rejeição, mobilizando os linfócitos T CD4 Paz de Rafael contra o órgão doado. A rejeição, a sombra que paira sobre todo o transplante, é a resposta imune do corpo de Rafael contra o rim que ele tanto precisa. Ela se manifesta de diferentes formas, cada uma com sua cronologia e mecanismos. A rejeição hiperaguda, um raio fulminante, ocorre em minutos ou horas após o transplante. É um ataque relâmpago, orquestrado por anticorpos pré-existentes no sangue de Rafael, que reagem contra os antígenos HLA do doador presentes nos vasos sanguíneos do rim transplantado. Esses anticorpos, fantasmas de transfusões passadas ou gestações anteriores, ao se ligarem aos vasos, desencadeiam uma cascata de eventos, ativando o sistema complemento, um exército de proteínas que promovem a coagulação, a formação de trombos, o bloqueio dos vasos e, por fim, a necrose, a morte do tecido renal por falta de oxigênio. A rejeição hiperaguda é um golpe fatal, irreversível, que leva à perda imediata do órgão. Felizmente, exames pré-transplante minuciosos, como a prova cruzada, detectam esses anticorpos, tornando essa forma de rejeição rara nos dias de hoje. A rejeição aguda, mais comum e insidiosa, surge em dias, semanas ou meses após o transplante. É uma batalha travada principalmente pelos linfócitos T de Rafael, que reconhecem os antígenos HLA do doador como estranhos. Na rejeição aguda celular, os linfócitos T CD8+, citotóxicos, como guerreiros implacáveis, atacam diretamente as células do rim transplantado. Ao mesmo tempo, os linfócitos T CD4+ auxiliares, os generais da resposta imune, liberam citocinas, mensageiros químicos que inflamam o campo de batalha, recrutando mais células de defesa para o órgão. Existe também a rejeição aguda humoral, onde os linfócitos B, ativados pela confusão, produzem novos anticorpos contra os antígenos HLA do doador. Esses anticorpos, como minas aquáticas, se depositam nos vasos sanguíneos do rim, ativam o complemento e causam danos vasculares. Apesar de sua gravidade, a rejeição aguda pode ser revertida com tratamento imunossupressor intensivo, uma artilharia de medicamentos que busca acalmar o sistema imune. A rejeição crônica, a mais traiçoeira, se instala em meses ou anos após o transplante. É um processo lento e silencioso, um desgaste gradual do órgão, causado por uma complexa interação de fatores imunológicos e não imunológicos. Danos causados durante o transplante, a isquemia e reperfusão, uma imunidade crônica de baixa intensidade mediada por células T e anticorpos, lesões nos vasos sanguíneos que levam à fibrose e ao estreitamento, como uma arteriosclerose do enxerto, e até fatores externos como hipertensão, colesterol alto, a toxicidade dos medicamentos imunossupressores e infecções virais contribuem para esse declínio. A rejeição crônica é a principal causa da falha tardia do transplante, uma progressão implacável e geralmente irreversível, que se manifesta na perda gradual da função renal. A resposta imune ao transplante é uma sinfonia complexa de eventos. Tudo começa com o reconhecimento do não-eu. Células apresentadoras de antígeno do corpo de Rafael, como células dendríticas e macrófagos,
migram para o rim transplantado. Ou, alternativamente, células do doador viajam para os órgãos linfóides de Rafael, como linfonodos e baço. Essas células apresentam os antígenos HLA do doador para os linfócitos T de Rafael, como se mostrassem um retrato falado do inimigo. Essa apresentação pode ocorrer de duas formas: diretamente, pelas células do doador, ou indiretamente, pelas células de Rafael que processam e apresentam fragmentos dos antígenos do doador. O reconhecimento dos antígenos HLA como um alarme que ecoa pelo corpo ativa os linfócitos T, CD4+ e CD8+. Os linfócitos T, CD4+, se transformam em diferentes tipos, liberando citocinas, mensageiros químicos que orquestram a resposta imune, estimulando a proliferação de outras células de defesa e inflamando o órgão transplantado. Os linfócitos T, CD8+, por sua vez, partem para o ataque, invadem o rim e destroem as células do doador que expressam os antígenos HLA estranhos. Simultaneamente, os linfócitos B são ativados, transformam-se em plasmócitos e produzem anticorpos específicos contra os antígenos HLA do doador, os aloanticorpos, que podem mediar a rejeição aguda, humoral e a crônica. A resposta imune, uma vez ativada, desencadeia mecanismos que danificam o rim transplantado. A citotoxicidade celular, onde os linfócitos T, CD8+, destroem diretamente as células renais. A citotoxicidade dependente de anticorpos, onde anticorpos ligados às células renais são reconhecidos por células NK e macrófagos, que as destroem. A ativação do sistema complemento, onde anticorpos ligados às células renais acionam um sistema que leva à destruição celular e inflamação. E a própria inflamação, orquestrada pelas citocinas, que recruta mais células de defesa e contribui para o dano tecidual. A compatibilidade HLA, portanto, é crucial. Quanto maior a semelhança HLA entre Ethan e Rafael, menor o risco de rejeição e a necessidade de imunossupressão pesada. Gêmeos univitelinos, como Ethan e Rafael, compartilham 100% do material genético, incluindo os genes HLA. Um transplante entre eles seria isogênico, sem risco de rejeição imunológica, a esperança que acende no coração da família Silva. Parentes de primeiro grau compartilham cerca de 50% dos genes HLA, oferecendo maior compatibilidade do que doadores não relacionados, mas ainda com risco de rejeição. Doadores não relacionados, encontrados em registros de doadores, oferecem compatibilidade variável dependendo da diversidade genética. Para domar o sistema imune, para evitar a rejeição, Rafael precisaria de imunossupressão, uma terapia vitalícia. Medicamentos que silenciam ou modulam a resposta imune, impedindo que o corpo ataque o rim transplantado. Inibidores da calcineurina, inibidores de mTOR, antimetabólicos, corticosteroides, anticorpos monoclonais e policlonais. Um arsenal terapêutico com o objetivo de manter a paz no corpo de Rafael. A imunossupressão é essencial para a sobrevivência do transplante, mas também traz consigo efeitos colaterais, um preço a pagar, aumento do risco de infecções, câncer, danos aos rins, hipertensão, diabetes. O manejo da imunossupressão é um delicado equilíbrio entre proteger o rim transplantado e minimizar os efeitos colaterais. E assim, a família Silva, munida do conhecimento da imunologia e da esperança do laço genético, intensificava a busca por Ethan Blackwood. A compatibilidade HLA perfeita de um gêmeo univitelino era a melhor chance de Rafael respirar fundo novamente, de ter uma vida plena. Mas a história, como um rio caudaloso, seguia seu curso, repleta de curvas e mistérios. Será que encontrariam Ethan a tempo? Estaria o serial killer disposto a salvar o irmão, mesmo à beira da morte?
As autoridades americanas permitiriam tal ato de compaixão? E se, apesar da genética idêntica, a compatibilidade não fosse perfeita, por alguma reviravolta rara do destino? Dilemas éticos e morais pairavam no ar, enquanto a complexidade da ciência se entrelaçava com o drama humano, tecendo uma tapeçaria de suspense e incerteza. O final dessa saga familiar agora estava nas mãos daqueles que ousariam imaginá-lo.